Olá, seja bem-vindo ao Salto para o Futuro de hoje. Educação e investigação científica. Esse é o nosso tema nesta semana. Você já imaginou um mundo sem energia elétrica? Sem transportes como automóveis, trens ou aviões? Você já parou para pensar como a água chega à sua casa? Como são desenvolvidos os remédios? O que essas e outras invenções tão presentes no mundo contemporâneo têm em comum? Elas surgiram da busca por soluções para tornar a nossa vida melhor. Realizações que fazem parte do nosso cotidiano graças à incessante busca pelo conhecimento. Essa busca por saber mais é uma característica de todos nós, seres humanos, e que está diretamente relacionada ao desenvolvimento da ciência. Tema do Salto para o Futuro nesta semana. E no programa de hoje você vai ver o que é investigação científica, qual o papel da ciência para o desenvolvimento de um país. Vamos conhecer o ABC na iniciação científica Mão na Massa, um projeto de formação de estudantes e de professores do ensino fundamental. Na atividade de hoje, a gente vai começar a aprender a utilizar algumas águas possíveis. E o programa ainda tem muito mais. Nós acabamos de chegar em Fortaleza, capital do Ceará, e vamos conhecer no município vizinho de Maracanaú alguns jovens alunos que se destacaram em projetos de investigação científica. E ainda hoje você vai ver uma entrevista com o pesquisador Ernest Hamburger, coordenador do projeto ABC na Educação Científica, Mão na Massa, em São Paulo. O ensino de ciências tem que estar baseado nesse conceito. O professor estimula os alunos a fazerem pequenas investigações em torno dos conceitos que ele quer transmitir, mais do que transmitir, que ele quer que as crianças construam na sua própria cabeça. Começa agora o Salto para o Futuro, Um programa da TV Escola, o canal da educação. Por que a Terra é redonda? Por que o céu é azul? Por que existe a noite e por que existe o dia? Por que as maçãs caem das árvores? Foi a partir de muitas dessas perguntas que a humanidade passou a se debruçar sobre os diversos fenômenos que nos cercam. E o que no princípio era curiosidade, depois se transformou em pesquisa. E das pesquisas vieram as conquistas. Essa constante busca por respostas a tantos questionamentos a partir da observação do mundo é feita por etapas. São os caminhos da chamada investigação científica. Acompanhe na reportagem. A pesquisa científica tem ganhado destaque no Brasil. Em 2008, o país alcançou a 13ª posição na classificação mundial em produção científica, ultrapassando países como Rússia e Holanda. Podemos conceituar a investigação científica como a busca teórica, metodológica e científica correta para as perguntas que a sociedade nos apresenta. Vrana Panizi é vice-presidente de uma das instituições que fomentam a pesquisa no Brasil, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Em 2009, o órgão investiu mais de 800 milhões de reais em bolsas de estudos para pesquisadores de diversas áreas. Ao todo, foram concedidas mais de 68 mil bolsas. Hoje nós formamos mais de 12 mil doutores ano, quase 40 mil mestres, e isto nos coloca como um dos países muito bem conceituados e com um país que produz um conhecimento internacionalizado. Assim nós temos hoje um conjunto de pesquisadores sênior, nós temos mais de 14 mil pesquisadores no top das nossas pesquisas, nós temos hoje mais de 80 mil estudantes que participam das pesquisas, de pesquisas através dos grandes projetos de iniciação científica, e nós temos inúmeros pesquisadores que participam de projetos importantes que o Brasil tem. A entidade foi criada há quase 60 anos e incentiva a produção de pesquisa em diversas áreas. Um levantamento feito em 2009 mostra que existem mais de 86 mil linhas de pesquisa no país. Certamente nós trabalhamos no contexto do próprio Plano Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico com algumas áreas prioritárias. Nanotecnologia é uma área prioritária, a educação é uma área prioritária, as questões de saúde são prioritárias, né? Vários dos temas vinculados à questão da saúde, à questão da agropecuária. Hoje, sem dúvida nenhuma, os investimentos se fazem a partir de uma chamada demanda espontânea, daquelas questões que hoje a sociedade nos coloca, porque a sociedade nos coloca questões que faz com que
o próprio papel do pesquisador seja muito mais validado socialmente. Outra instituição que incentiva a produção de pesquisa no Brasil é a CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. A entidade é responsável pela avaliação dos cursos de mestrado e doutorado de várias universidades brasileiras. Em 2009, a CAPES registrou mais de 90 mil alunos matriculados em cursos de mestrado e 57 mil estudantes inscritos em programas de doutorado. E as linhas de pesquisa são variadas. Carmen Neves enumera alguns dos estudos em andamento na área da educação. Nós temos temáticas as mais variadas, inclusive, como eu disse antes, contemplando a questão da educação escolar indígena, das línguas indígenas, da cultura indígena, e temáticas ligadas a financiamento, avaliação da educação, a impactos da avaliação da educação na formação dos professores e na formação dos alunos. E um dos impactos que nós temos interessantes são que algumas pesquisas geram políticas públicas a partir do trabalho que os pesquisadores fizeram. E os pesquisadores ainda terão muito trabalho pela frente. A importância da ciência sempre foi inegável, mas em tempos de globalização, de transformações tecnológicas e de excesso de informações, a pesquisa científica se tornou essencial para a garantia de uma vida com qualidade. Se nós quisermos fazer parte do mundo hoje, se o país quer fazer parte do mundo, se nós como cidadãos, como indivíduos e o conjunto da nossa sociedade quiser participar do que se passa hoje no planeta, é preciso, sem dúvida nenhuma, dominar o código científico tecnológico. É ele que nos possibilita sermos mais competitivos, é ele que nos possibilita uma maior democracia, sermos mais democráticos, de acesso a todo mundo, e é ele que nos permite também uma maior igualdade social. E é isso que nós queremos para o nosso país. A pesquisa é fundamental para o desenvolvimento de qualquer país. Todos os países desenvolvidos hoje investiram em educação e pesquisa. Foi o pensamento científico, foi a pesquisa científica que mudou o mundo. E quando a educação perceber isso, quando um país percebe isso, o país investe em pesquisa, investe em educação, realmente muda o patamar de desenvolvimento humano, social e econômico desse país. Os diversos dados e estudos sobre economia e qualidade de vida apontam para a relação direta entre o desenvolvimento econômico de um país e o investimento em educação nas áreas de ciência e tecnologia. Mas como tem sido a formação do jovem brasileiro quando falamos de ciências? É o que nos revela o PISA, Programa Internacional de Avaliação de Alunos, que verifica o desempenho de estudantes na faixa etária de 15 anos nas áreas de matemática, leitura e ciências. Os exames do PISA, realizados pela OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, acontecem a cada 3 anos. Os dados de 2006 mostram que o Brasil ficou na 52ª posição entre os 57 países avaliados. O resultado da avaliação mais recente do PISA, feita em 2009, será divulgado até o final de 2010. Mas a nossa equipe foi ouvir alguns especialistas para traçar um panorama do ensino de ciências no Brasil. O PISA é um programa de avaliação de desempenho de adolescentes de 15 anos que se realiza em 3 áreas: leitura, matemática e ciências. Então, o Brasil já vem há algum tempo participando dessa avaliação como convidado, porque é uma avaliação que se aplica aos países da OCDE, que o Brasil não faz parte, mas o Brasil se colocou desde o início de 2000 a querer fazer parte desse grupo seleto. Isso tem sido importante porque mostra como é que o Brasil está do ponto de vista da formação dos nossos adolescentes aos 15 anos em relação aos outros países. E é claro que na hora que eles aplicam esses exames, eles precisam fazer algumas adaptações, porque o país tem uma língua específica, tem características culturais, socioeconômicas diferenciadas. Então tudo isso é levado em consideração para elaborar as provas, de forma que você consiga ter parâmetros em que você consiga comparar os resultados dos diferentes países. Mas o desempenho do Brasil no PISA ainda não é o desejável. Infelizmente, em uma avaliação aí de 57 países, que foi feita em 2006 e mais recentemente foi feita também uma em 2009, o Brasil está lá no final da lista.
O retrato, infelizmente, é ruim. Né? A fotografia ainda é ruim. Mas a gente pode mudar o filme está melhorando, a gente precisa acelerar. E aí o PISA é, portanto, um termômetro importante para saber a situação do Brasil na avaliação de adolescentes de 15 anos nas nossas escolas em relação a outros países que são hoje os protagonistas da indústria, da ciência e tecnologia no mundo. Se a gente for olhar a média do Brasil, o desempenho do Brasil está muito próximo da média dos países da América Latina que participam do exame. O Chile se destaca um pouquinho mais do que o Brasil. Agora, se a gente for olhar os Estados Unidos, por exemplo, que são sempre uma referência para a gente, eles são muito melhores, né, do que o Brasil, mas quem está despontando na área de ciências, na área de ciência e tecnologia em geral, são os asiáticos, principalmente Coreia do Sul, se pegar Singapura, alguns países ali, né, da Ásia, como a Taiwan. Na 4ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, realizada em 2010, a educação básica pautou diversas discussões entre os pesquisadores. Debates que levaram a se repensar a relação entre escola e universidade. Eu acho que sinalizou para a universidade, para a comunidade científica, que se nós não resolvermos o problema da qualidade da educação básica, a gente não resolve, não é o problema da ciência nem da educação brasileira, a gente não resolve o Brasil. Então é muito importante que a comunidade se integre, porque a gente cresceu muito na pós-graduação, na pesquisa e, de certa forma, a educação básica saiu da agenda da universidade. Segundo especialistas, tornar o cotidiano escolar mais interessante e desenvolver propostas pedagógicas baseadas na investigação científica são caminhos para melhorar a qualidade da educação brasileira. Se eu quero entender como é que o mundo funciona, eu vou querer aprender ciências, né? Então esse é um caminho não só para a gente poder viver melhor, mesmo que eu não queira seguir uma carreira nessa área, mas se eu quiser seguir uma carreira nessa área, eu posso ter um impacto muito grande na transformação social desse país, melhorando as condições de vida. Fim do primeiro bloco e depois do intervalo tem In Loco, atividade e reportagem. Você vai conhecer o ABC na educação científica, mão na massa, e saber como uma escola em Niterói, no Rio de Janeiro, trabalha com essa proposta no ensino de ciências. O Salto para o Futuro está de volta e a gente segue falando de investigação científica. De vez em quando é comum a gente utilizar a expressão botar a mão na massa, não é verdade? Ela tem um sentido de sair de um estado de repouso para fazer algo acontecer. Foi com esse objetivo de fazer acontecer que em 2001 foi criado o ABC na educação científica Mão na Massa. Uma ideia que teve início em São Paulo e que hoje é desenvolvida em diversas escolas brasileiras. A equipe do Salto para o Futuro esteve em uma delas, a Escola Municipal Maestro Heitor Villa-Lobos, em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Confira. Incentivar o ensino de ciências nas séries iniciais do ensino fundamental. Essa é a proposta do projeto ABC da investigação científica Mão na Massa. O projeto Mão na Massa, que é uma experiência francesa, que foi desenvolvido por pesquisadores, prêmios Nobel franceses e aliados a uma experiência americana também, foi introduzido no Brasil e veio ao encontro de interesses dos cientistas brasileiros. Ou seja, você precisa melhorar o ensino de ciência em todos os níveis, mas principalmente no fundamental. Ele trabalha com educação, e educação científica na ideia de uma educação voltada à formação do cidadão. Porque no mundo contemporâneo o cidadão tem que ter uma alfabetização científica. E a gente acredita que todas as pessoas, para serem cidadãos, têm que entrar nesse processo de letramento. Ou seja, um incessante processo de ensino-aprendizagem nas escolas, mas que vai além da escola, vai para a vida, né? Para você perguntar, para você ser um cidadão, para ser crítico e para poder ser criativo também. Para tornar o aprendizado mais interessante, o projeto utiliza o método de investigação científica. A ciência ela